Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Projeto Sentido. Eu e a Mariana Oliveira, que já está aqui. A gente ia fazer a live no Instagram dela, mas eu não sei o que aconteceu. Que não estava dando certo. Vamos ver se vai dar certo no meu Insta, tá? Espero que sim. Aê! Como pode ser mais fácil? Sabe o que é engraçado? Eu Ontem eu perguntei no meu Instagram ou no seu, aí expandiu no seu. Aí a gente não ouve, né? Bom, essa parte você não tinha me contado, né, amiga? Então, beleza, ok. Eu sou, quer dizer, apesar de eu estar grávida, eu sou mais racional, mas vamos fazer o que o universo está mandando, né? Então vai lá, Mari. Olá, Então, Érica, tudo bem? tudo bom. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre traumas intrauterinos. Na verdade, primeira coisa é que a gente coloca trauma intrauterino no folder. Mas Ninguém na vê. verdade a gente não. Mas na verdade, assim, é uma coisa que as pessoas até conseguem acessar um pouco melhor, né? Ah, trauma, útero, mas na verdade a gente vai falar aqui um pouquinho sobre as influências do que a gente vivencia aí no útero da nossa mãe, na nossa, na nossa vida, como isso nos pré-programa a ter uma série de pensamentos, emoções e motivações que a gente nem imagina. Então, não é só trauma intrauterino, porque trauma, a gente pensa numa coisa abrupta ou numa coisa muito impactante e não necessariamente é só isso, tá? Sim. Então, o que acontece? No Detox Familiar, que é o nosso curso, que a gente faz um acompanhamento de 3 meses, na verdade é um curso com a toma de floral do pai, limpeza de pai, mãe, e o integrativo, e vocês têm aulas para conseguir ter um maior aproveitamento nessa toma. Porque o que acontece? No meu trabalho, as coisas que eu vou falando vão liberando diversas emoções, e isso acaba potencializando a toma do floral e gera um impacto muito mais forte, que é o que a gente percebeu nas 2 últimas turmas que a gente fez. Né? E essa que está disponível aí, que o pessoal, que vocês podem entrar a hora que vocês quiserem. Então a gente tem uma aula que fala só sobre essas influências, que é a aula de projeto sentido gestacional. O que é projeto sentido gestacional? Tudo que eu vivencio desde na verdade, sim, tudo que os meus pais vivenciaram desde antes da concepção até os 3 anos de idade. Né? Então, a primeira coisa que eu sugiro aí para vocês é, se vocês estão assistindo essa live, perguntem para os seus pais como que foi esse período, o que estava acontecendo com eles antes de você ser concebido. Isso dá uma percepção muito grande de como a gente enxerga o mundo. Porque a gente aprende, esse é o nosso primeiro filtro, né? O filtro que a gente recebe desse período. Porque assim, é a nossa primeira percepção. A primeira percepção que a gente vai ter, né, depois que a gente é concebido, é através do filtro da nossa mãe. Por isso que tudo que a nossa mãe sente gera um impacto muito grande, muito maior até do que o nosso pai sente, porque a gente está ali, ó, sofrendo todas as influências das emoções que ela vivenciou ali no útero. Fala um pouquinho da sua história, Mari, que a sua história é bem bacana, assim, para falar sobre sentido. Bom, vou falar um pouquinho sobre o meu projeto Sentido, né? Os meus pais casaram, e aí logo, acho que uns 4 meses, 3 ou 4 meses depois, a minha mãe engravidou. Só que justamente no primeiro mês de gestação física, né, que a gente acaba falando na alquimia, a minha avó materna faleceu. E isso gerou na minha mãe um trauma de uma culpa muito grande. Então, eu já vivenciei isso no meu primeiro, isso já fazia parte do meu projeto Sentido.
E além disso, eu tive um parto, né? A gente fala muito, pergunta muito sobre os partos para as pessoas. Eu tive um parto muito, muito violento e muito traumático para minha mãe, em que quase eu morri. E a minha mãe é super traumatizada quando se fala de parto. Mas depois eu vou contar um lado bom da história, Mari, você não sabe. E aí, eu nasci de fórceps, então eu sempre achava que precisava de uma ajuda externa, de alguém para me empurrar, para me ajudar, para iniciar projetos. E logo quando eu comecei a fazer os cursos de alquimia, depois que eu conheci a Mari, a gente fez toda a nossa transição e nós formamos o primeiro curso, que era presencial em São Paulo, que foi o Cura Ancestral. Eu não estava grávida ainda, né, Mari? O Não. primeiro não. E aí, o que aconteceu? Eu casei e tal, depois pensei em engravidar, mas intuitivamente, um ano antes, eu fui fazer um curso de xamanismo. E o meu maior intuito nesse curso, né? O professor perguntou por que você está aqui? Daí eu falei, porque eu preciso curar minha criança ferida. E durante 9 meses eu me propus a mergulhar nesse curso, que é um curso incrível, e poder iniciar tudo aquilo que eu tinha de feridas emocionais ligadas à minha criança emocional, à minha criança ferida. E aí a gente deu o primeiro cura ancestral, que ele é um precursor do Detox Familiar, que é um curso online, né? E depois, no segundo cura ancestral, né, Mário, eu estava grávida, já estava acho que de umas 30 semanas, sei lá, por aí, e continuando acessando tudo aquilo que eu vivenciei na minha gestação. Quando eu engravidei, eu tive muita sorte, porque muitas pessoas, psicólogos, muitos amigos, colegas terapeutas, me deram a mão e me ajudaram a mostrar o que era a humanização do parto e por que ele deveria existir. Só que eu como terapeuta, percebi que para isso acontecer, eu precisaria curar muitas e muitas feridas emocionais minhas, porque a gestação, eu tô grávida de novo, tá, gente? A gestação, ela é um convite enorme para que você introjete, faça um movimento introspectivo e olhe para dentro das suas feridas, porque se você não olhar para elas agora, elas vão ser externadas na hora que seu filho nascer. E aí eu fiz várias, inúmeras terapias, sei lá, fiz terapia de renascimento, microfisioterapia, fiz a terapia com a Mari transgeracional, em que nós começamos, como eu estava grávida de uma menina, eu comecei a puxar muito, eu senti muito que eu precisava curar alguma coisa da árvore da minha mãe, e aí eu fui perguntar sobre como é que foram os partos. O parto da minha mãe, ela não tem certeza, mas eu tenho certeza que foi traumático também, porque foi no hospital, e naquela época, para você ter um parto no hospital, com certeza deve ter tido alguma intercorrência, né? E aí o parto da minha avó, e aí a gente vai voltando e tendo noção de como a gente acha que, eu vou fazer, eu sei lá, eu quero fazer um parto humanizado e vai dar tudo certo. Às vezes não, porque você tem essa memória, né, que é um trauma intrauterino, que para alquimia fica um carbono dentro de você, que vai sendo formado uma memória, como a Mari falou, e a hora que qualquer coisa aconteça parecida, ela dá um gatilho, e você, no inconsciente, vai seguir o mesmo caminho que sua mãe sentiu durante a gestação. Eu que sou mãe, posso falar assim, é muito fácil você sentir medo durante a gestação, porque o medo permeia muita coisa, né? E geralmente na primeira gestação é quando a mãe ela tem todos os cuidados, ela tem medo de tudo, do que ela vai comer, do remédio que ela vai tomar, se ela vai tomar ou não, e por aí vai. Então, assim, a gestação ela já é permeada do medo. Se você vibrar nesse medo, isso aí fica bem mais complicado. Então, se você não souber a sua história, não só para o parto, tá? Eu acho que isso fica muito complicado. E aí, o que aconteceu? Fiz todas essas terapias, encontrei uma equipe super humanizada que está me acompanhando de novo, né? O Dr. Paulo Noronha, e aí consegui ter o meu parto, que não foi um parto que eu posso falar, nossa, foi super fácil. Não foi fácil, mas foi muito curativo. Foi ali que eu precisei daqueles. Sei lá, fiquei um dia em pródromos, mas outro dia na fase latente, que não é trabalho de parto ativo, e no outro dia eu parei. E eu parei quase nenhuma intercorrência, precisei um pouco de ocitocina, mas assim, consegui ter o meu parto de uma forma humanizada, minha filha nasceu super bem, é uma criança bem, um pouco diferente das outras crianças, por quê? Porque durante a minha gestação inteira, o que eu fiz foi
tentar descriar tudo aquilo que eu criava para que ela viesse ser luz, para que ela viesse ser o que ela quer ser, na verdade, né? Isso é muito difícil porque a gente passa, durante a gestação, parece que tudo se potencializa emocionalmente. Então, se a mãe não tiver um acompanhamento terapêutico, não tiver alguma consciência disso, ela vai somatizando isso, né? Por isso que as grávidas têm muitas alterações durante a gestação. E aí eu tive um parto super tranquilo, super... Todo mundo fala, nossa, você é corajosa. Eu acho que no mundo de hoje talvez eu seja uma pessoa inovadora, seja uma pessoa que queira quebrar barreiras, porque a forma como você nasce, eu sei que como a forma como você nasce diz muito como vai ser a forma que você vai vivenciar a sua vida. Então, já sabendo disso, eu não gostaria que meus filhos viessem, por exemplo, de uma cesárea agendada, que daí, na verdade, a mãe não tem nenhum controle, né, do que aconteceu no parto. Na verdade, ela não tem um protagonismo, digamos assim. E aí foi o parto da minha filha. Agora eu tô grávida de novo, só que agora eu tô grávida de um menino. Então, o que eu sinto é bem diferente. E aí eu tô sentindo que eu preciso trabalhar muito a árvore genealógica do meu marido, né? E aí a gente já começou, né, Maria? Eu já comecei a ter alguns insights que estão ligados muito à data que ele vai nascer, né? Então, assim, ele provavelmente seria uma criança, né, fantasma, Mário, porque que teria a síndrome do fantasma, né? É um filho de substituição. O que que acontece? Primeira coisa é que a primeira filha mulher, ela sempre vai ser um espelho para a mãe, né? Para trabalhar as coisas emocionais dela, mesmo que a mãe não, mesmo que a filha e a mãe não tenham uma correlação de datas, né? Uma sincronicidade de datas que vira e fala assim, ah, eu vou herdar mais os programas da minha mãe, e quem quiser saber mais sobre isso, aí vocês me mandam um direct que eu explico que a gente compreende isso numa sessão de integração biogenealógica. Mas o que que acontece? A primeira filha mulher vai ser um espelho da mãe. O primeiro filho homem vai ser um espelho do pai. Né? Então, as programações do pai, as questões dele, inclusive da genealogia, vão estar aí sendo trazidas à tona. Uma coisa só que eu queria colocar, eu não queria te interromper, e aí eu não falei, mas eu só queria colocar aí da questão do teu parto, do parto da Heloísa, que é o seguinte, gente. Casamento, nascimento, gestação, são situações que trazem muito à tona as questões transgeracionais. E aí o que acontece? A informação de impotência que a mãe da Mari e a Mari vivenciaram no parto dela seria muito potencializada na hora que ela ia vivenciar o parto. A sensação de eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Por isso que ela fez todo esse processo, porque ela sabia o medo que ela ia ter do parto. Não. Ela sabia. Termina de falar, agora eu lembrei de uma coisa. Não, e ela sabia que inconscientemente seria muito mais fácil para ela, por exemplo, ir para uma cesárea, porque assim, gente, a gente já tem um inconsciente coletivo que faz com que você seja predisposto a fazer uma cesárea, porque você desempodera as mulheres têm medo de parir, isso é um primeiro ponto, só que no caso dela, você tem uma coisa que é muito mais forte, que não é só a sociedade. Ela vivenciou isso. Então, no inconsciente dela, tava ali, ó, assim, pipocando essa informação de eu não vou conseguir, nascer é morrer, nascer é um risco de morte. Né? Então, isso era muito forte para ela. Por isso que ela foi fazer um processo terapêutico antes de parir. Porque ela sabia que esse medo ia vir à tona. E esse que é uma das coisas assim, gente, não é fingir que os traumas não aconteceram, que as coisas não aconteceram. É você olhar e falar, isso daqui é um ponto que eu preciso olhar. Porque eu vivenciei isso. Não adianta eu virar e falar assim, ah, não aconteceu. E as coisas que acontecem nesse período intrauterino, elas marcam demais, como eu já falei, porque é o nosso primeiro filtro, pode falar, né? Então, só terminando a questão agora do meu parto, e aí o meu maior desafio hoje é que eu tenho uma filha, eu moro numa cidade que não vai ser onde eu provavelmente vou parir,
E aí tinha essa dúvida. Eu falei, gente, o que que eu vou fazer com a minha filha, né? E a minha mãe, na minha primeira gestação, minha mãe e meu pai. Meu pai, ele também é super traumatizado dos partos, porque ele vivenciou, para vocês terem uma noção, no meu parto, não deixaram meu pai entrar, então minha mãe ficou sozinha. Então imagina só os medos que ela sofreu quando foi me parir. E aí eu falei, gente, e agora, como é que eu vou fazer com a minha filha, né? Eu fui até visitar um hospital em São Paulo que poderia ter um acompanhamento de uma. Que a irmã poderia entrar durante o parto, mas eu não gostei. E aí, no outro dia, eu conversei com a minha mãe e a minha mãe falou assim: não, filha, quando você estiver para um pouco antes de você parir, eu vou aí com seu pai e fico com você. E aí, quando você entrar no trabalho de parto, a Heloísa fica comigo, e aí você vai ter o filho no hospital, e depois a gente vai lá. Aí eu falei, nossa, como eu acabei curando, né, com esse meu ganho, desse meu parto super tranquilo, super humanizado, como eu acabei curando a minha família. Porque os meus pais, eu lembro do meu pai me ligando, ele falou assim, filha, pode pegar o melhor médico que você se sentir à vontade, porque eu sei que isso é muito importante. Porque eles também estavam vibrando no medo, meu pai e minha mãe. Tanto é que quando eu entrei em trabalho de parto, eu não contei para eles. E eles moram muito longe da onde eu, de São Paulo, né? Então, como tudo isso é permeado, esse medo, ele estava dentro da minha família. E aí, depois que eu resolvi quebrar essa barreira, romper com isso, eu consegui fazer com que existisse a cura dessa minha família. Eu estou contando a minha história porque eu atendo muitas pessoas que geralmente falam sobre traumas intrauterinos, falam muito de rejeição, né, Mari? Uhum. Muitas mães se sentem rejeitadas pelo parceiro. E aí a pessoa se sente rejeitada. Então é um outro tipo de trauma que dá para a gente trabalhar muito bem no detox familiar, com os florais, com as meditações que a Mariana fala, com as cartas que ela diz, mas é o que a Mariana falou, vocês precisam saber do trauma que vocês têm, mas vocês precisam ter coragem, sabe? Coragem de dar um outro passo para frente e falar, tá bom, eu já sei que eu tenho um trauma X, agora vamos tratar, vamos ver, vou procurar uma pessoa que tenha experiência com isso, para que isso não se repita na minha vida, entendeu? Aí tem as pessoas que falam, nossa, mas eu sempre sou rejeitada pelo meu parceiro. Por quê? Porque se você for olhar lá, perguntar para sua mãe, tem outra coisa. Geralmente as mães não falam o que aconteceu durante a gestação, porque a Exatamente. maternidade tem um tabu enorme, gente. Porque ser mãe é tipo bota amarela de Maria na cabeça e você achar que você virou uma pessoa santificada. Não, gente. Ser uma pessoa gestante é um momento incrível e é muito interessante você ver a vida de uma outra forma. Mas eu acho que a mãe, se a mãe pudesse fazer um diário do que ela sentisse, e tudo bem ela sentir, sabe, se sentir mal, se sentir incapaz. Tem mães que pensam em tirar o filho, entendeu? Por quê? Por conta de alguma coisa, de uma questão financeira. Aí tem a questão financeira também, né, Mari? Tem muitas pessoas que têm um trauma intrauterino ligado a isso, ligado à escassez, entendeu? Exatamente. Uma coisa que é importante. Ontem eu fiz um post, eu tô fazendo uns posts sobre dinheiro, né? E aí eu fiz o post, aí veio uma pessoa que comentou assim: nossa, então os traumas devem ser muito grandes, porque tá foda, viu? E aí o que acontece, né? O que que a gente não para pensar? A gente se vê. O que que é isso, gente? Qual que é a importância disso? Qual que é a importância de você fazer um processo terapêutico, de olhar o que aconteceu nessa fase aí de projeto de sentido, né? Ou seja, na fase da sua concepção e gestação? Porque a gente precisa parar de ser vítima, entendeu? Se você começa a entender que sim, que quando a tua mãe. Vamos lá, vamos pensar num programa de escassez, né? Numa questão que você tem uma puta de uma dificuldade de dinheiro, de criar dinheiro, de ganhar dinheiro. Cara, às vezes para você, às vezes para os seus pais, ter mais um filho ou ter um primeiro filho era um baita de um peso. Eles pensaram, caramba, como eu vou criar uma criança? Eu não vou dar conta, a gente não está conseguindo se sustentar, ainda mais uma pessoa. E aí você não entende por que você não consegue criar dinheiro, por que você não se sente merecedor, por que quando você ganha dinheiro você joga o dinheiro no lixo. Por quê? Porque você absorveu a informação de que você era um peso para os seus pais.
Então, de alguma forma, como é que você vai desfrutar? Como é que você vai ganhar dinheiro? E ainda mais se seus pais não conseguiram avançar financeiramente. Vem uma coisa ainda maior de que eu não posso superar os meus pais. Então, tudo isso gera uma pré-programação, assim como eu fiz um vídeo semana passada falando sobre ciúmes. Porque às vezes o que acontece? A mãe foi traída durante a gestação. E aí a mulher tem uns ciúmes que ela não sabe de onde vem do parceiro, ela não consegue confiar no parceiro. Né? E aí o que acontece? Qual que é a questão? A questão está lá no projeto sentido. Ela está carregando aquela emoção da mãe. E aí é que está. Quando a gente pensa em projeto de sentido, a gente pensa, não é só uma coisa que eu penso, né? Não é só uma coisa que eu penso, mas é uma emoção que vem muito forte, é um medo muito forte, é um medo de abandono muito forte se a sua mãe se sentiu abandonada, é um medo de rejeição muito grande se eu me sentir rejeitada, é um medo da traição, é um medo de ficar sem dinheiro, é uma necessidade, por exemplo, pessoas que tem uma programação de rejeição, ou seja, a concepção não era esperada, meus pais não queriam ter filhos naquele momento, enfim, não era o momento certo. Essa pessoa, ela muito possivelmente, ela não vai só se sentir rejeitada e vivenciar rejeições nos relacionamentos dela. Ela vai querer provar o tempo todo que a existência dela vale a pena. O que aconteceu, assim, com a Mari, que vivenciou uma situação de luto, isso também acontece. Porque a mãe dela estava de luto, gente. A gente não pode esquecer isso. Ah, não, a minha avó morreu, a minha mãe não estava de luto porque ela estava muito feliz que ela estava grávida. Não, gente, a mãe dela vivenciou um luto. E aí o que acontece? Eu preciso provar que a minha existência vale a pena. Então, aquela pessoa que ela é perfeita, ela não é criança, ela não dá trabalho para os pais, porque ela precisa provar que ela merece estar viva. E aí a pessoa, né, não consegue dizer não. Então, todas essas coisas, elas impactam a nossa vida. Porque a nossa vida, ela é uma projeção do que acontece internamente. A gente não pode esquecer disso. Né? Então, olha só, pequenas coisas ou grandes coisas. Olá, tudo bom, Cecília? Acontecem durante esse período gestacional, eles vão não só pré-programar, mas eles vão nos condicionar. E aí a gente fica naquela repetição. Né? A repetição do abandono, a repetição da rejeição, a repetição da traição, a repetição da falta de grana. Sim. Como seria a gente ter um mundo mais consciente? A gente parar de se colocar como vítima, que foi o que a Mari fez, né? Não, e eu posso dizer que vale muito a pena você passar do patamar de, eu tenho medo e conseguir ultrapassar essa barreira do medo, porque eu posso dizer que nessa segunda gestação isso já não é uma barreira que me incomoda, entendeu? O medo do parto não é um medo, é uma coisa que você não pode controlar. Na verdade, a gestação você não deveria controlar. O maior problema das gestantes que eu acompanho é querer controlar. Tipo, saber quando é que vai nascer, não tem como, é uma coisa que, né, surge. E ela tem toda essa beleza por conta disso, de você vivenciar uma gestação que a cada vez você vai tendo mais desafios, né? Desafios, eu estou dizendo, físicos, né? Da barriga crescer e por aí vai. E, na verdade, a gestação traz questões muito emocionais para você trabalhar dentro de você, porque depois vai vir um bebê, e aí depois ele vai se materializar, e aí todas as suas sombras suas e do seu marido também podem vir à tona, né? Então, assim, e também uma coisa que eu estava estudando sobre a psicogenealogia, sobre para que você foi gestado, né? Tipo, você faz essa pergunta para os seus pais. Só que é claro que eles podem também fazer um rechaço, assim, de, não, tipo, não. Na verdade, assim, né? Isso a gente fala lá no Projeto Sentido, é que, na verdade, isso é uma motivação, esse para quê, ele é bem inconsciente. É muito mais, eles dificilmente vão ter uma noção de, por que eu concebi essa criança? Não é muito consciente. Eu vou falar, por exemplo, tá? Eu fui concebida para substituir o irmão da minha mãe que foi para a Europa. Esse irmão da minha mãe, ele era muito amigo do meu pai e ele era assim o xodó da minha mãe.
E ele foi para a Europa em março. E aí eu fui concebida em março. Isso é uma coincidência? Não, isso não é uma coincidência. É um desejo inconsciente Tá, de de ter um substituto para aquela pessoa que eu amo tanto. Né? Então, por isso que, assim, durante muito tempo, eu tinha uma postura, o quê? De amiga da minha mãe, não de filha. Porque eu fui concebida para ser a amiga, a irmã. Eu não fui mas até, concebida para ser... mas até você se ligar disso demorou um tempo, né, Mari? Tipo, precisou Ah, você quase se 30 conscientizar mais. anos. Né? Então, às vezes, a gente não consegue ter certeza desse para quê. Mas a situação em que os nossos pais, em que a gente foi concebido, já nos mostra. Por exemplo, você acha que se eu perguntasse para minha mãe, ela ia virar e falar assim, ah, é para substituir o seu tio? Não, né? Às vezes é um desejo, às vezes é um desejo consciente. Às vezes tem sim, ah, eu tô muito triste, eu vou ter um filho. Ou então, ah, vou engravidar para segurar o parceiro. Vou engravidar para salvar o meu relacionamento. Ah, eu vou engravidar, enfim, porque eu não vejo sentido na minha vida. Tem mulheres que engravidam porque elas não têm objetivo na vida delas, elas não sabem qual é o objetivo na vida delas. E aí, o que acontece? O que acontece com essa criança? Hum, Coitada, essa criança tem que salvar a mãe. Tem que ficar sendo mãe da mãe ali, ó, porque a mãe não sabe para onde ir, né? Porque aquela mãe tá ali perdida, tem um filho para se achar. E isso acontece, eu não estou falando isso com julgamento, eu estou falando isso tirando um sarro, tirando um barato, justamente para a gente tirar o tabu em relação a isso e justamente tirar o julgamento em relação à maternidade. Porque tem muita sombra e as pessoas não falam. Né? Inclusive, nossa relação em relação à nossa mãe, nossa relação, né, em relação aos filhos. Então, eu estava falando lá no meu grupo que sexo e dinheiro são grandes tabus e maternidade também, né? Porque você não pode falar. As mães mentem. Uma coisa que você falou, que tem vários professores que falam. Cara, as mães mentem. sim. Elas mentem, porque elas acham que elas têm que ser perfeitas e elas têm vergonha de falar, por exemplo, às vezes, que elas tiveram um filho, mas ela gostava do antigo namorado dela. Ela casou com seu pai porque era o que dava ali. Mas ela gostava do antigo namorado. E aí, assim, o que que isso traz? Isso traz, muitas vezes, para essa criança, uma sensação, essa pessoa que depois vai ficar adulta, de uma impossibilidade em relação ao amor. Eu não posso estar com a pessoa que eu amo. Eu tenho que me contentar com o que vem. Então, olha só quanta coisa tem num período de, né, pré-concepcional até os 3 anos. E aí o que acontece? A gente, no detox familiar, tem a limpeza da mãe que vai justamente... Porque assim, gente, quando eu tomei o floral da mãe, eu sentia tudo que minha mãe sentia. É que eu sou muito sensível, né? Mas eu sentia tudo que a minha mãe sentia. Eu sentia toda a irritação, toda a frustração, tudo que ela sentia. Mas isso pode Porque, acontecer. Eu já tive clientes que sentiam muito enjoo durante a limpeza da mãe, sonhavam com muitas coisas. É liberar, gente. Tomar floral, principalmente esses de DNA, é liberar. Porque os traumas intrauterinos ficam em alguns lugares, depende da pessoa, e aí eu dou floral para ele liberar tudo aquilo que não está dentro de você, porque esses traumas, se a gente não trabalhar eles de uma forma correta, eles vão se tornar doenças, como, por exemplo, cânceres, crianças que são muito doentes, é muito legal dar traumas intrauterinos. Então, assim, por que não olhar de uma forma positiva tudo isso e limpar tudo isso, todas essas percepções? Eu acho que, né, Mari, o detox acaba sendo um início, um pontapé para você começar a procurar sobre sua árvore. A gente percebe muito isso das pessoas que já participaram. A gente dá várias informações e depois com essas informações, porque o estudo da árvore genealógica, ele é seu, é uma coisa investigativa, que eu e a Mariana adoramos, né? Então, assim, tem gente que tem essa pegada de começar a perceber o que acontece no seu contexto familiar e ver que existem várias repetições, né? E acho que só se você for cego para você não perceber como é a sua família, né? De que árvore que você veio, e aí você vai vendo para que você veio, o que você veio fazer.
E aí eu acho que a questão de trabalhar com essa ancestralidade é você ver o que você vem fazer e você vai descriando, você vai, tipo, quebrando, sabe? Tem uma floresta, você vai tirando a árvore da floresta, ou não, isso aqui eu não quero ser, também não quero ser isso, eu quero criar, eu no meu caso, né? Eu quero ser independente, vamos indo embora, entendeu? Pode falar mais. Não, é uma coisa que é importante, que até eu estava lendo um texto ontem, um livro ontem, e assim, eu falo isso trocentas mil vezes nas lives, nos atendimentos, e eu vou falar aqui de novo. O que acontece, gente? Esses processos, e a Mari é um exemplo disso, esses processos, eles vão te facilitar, porque você vai tirar do inconsciente, a hora que você ouve lá que a tua mãe é uma mãe narcisista, tua mãe é uma mãe controladora, né? Que você às vezes tem um projeto de sentido de salvador, que nasceu para salvar todo mundo. A hora que você ouve isso, você tira do inconsciente, ou seja, aquilo só vai te comandar se você não escolher. E o que quer dizer isso? Eu já tenho consciência sobre aquilo, só que agora eu preciso agir de acordo, né? Então, assim, todo esse processo, tanto das aulas quanto dos florais, eles vão facilitar com que a intensidade emocional seja menor e que você tenha mais clareza para você fazer o que a Mari fez, por exemplo, que é ter uma atitude diferente, uma escolha diferente. Porque ela poderia, sim, se ela não estivesse extremamente consciente e escolhendo, ela poderia abrir mão, né? Não fazer uma cesárea. Mas ela sabia que aquilo ali era um ponto de superação. Ela estava escolhendo. Isso é uma tomada de ação. Você só ancora. Por que ela virou e falou assim, não, hoje essa questão do parto é muito mais tranquila. Por quê? Porque ela teve uma tomada de ação. Ela escolheu lidar com o medo dela. Você acha que o medo dela estava totalmente resolvido quando ela foi parir? Não. Mas ela estava tão consciente que ela sabia que ela precisava de um movimento. E esse, às vezes, é um erro das pessoas, que elas acham que elas vão fazer terapia, elas não precisam agir em relação aos medos delas. Sabe aquela frasezinha clichê, vai com medo mesmo? Porque assim, todo o processo terapêutico ele vai te deixar mais consciente e mais forte para você enfrentar o seu medo. Não é que você vai estar ali, ó, super bem resolvido, não sentindo medo de nada. Sai disso. Gente, terapia não é para você se anestesiar, é para você se empoderar. As pessoas, elas têm essa mania da dipirona. E aí elas acham que elas vão fazer um processo terapêutico e elas nunca mais vão sentir nada na vida, porque, porra, eu tô fazendo terapia. Não, aí eles vêm falar que, nossa, eu tô pior do que eu tava antes. Tem alguns que falam assim pra mim, nossa, Mariana, esse floral tá me deixando pior. Gente, aceita que dói menos. Eu acho que vamos encarar os nossos... Primeiro vamos tentar ver quais são os seus traumas e vamos tentar encará-los de uma forma positiva, porque fazer terapia é isso, é o que a Mariana falou. Tem muita gente que fica aí falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não, mas eu percebo que internamente a pessoa não mergulhou dentro do trauma, não vivenciou tudo isso. Às vezes, agir nos dá uma dimensão de quanto estamos evoluindo naquele processo. Sim, porque quem faz terapia, eu vejo assim, você está evoluindo se você está indo para frente. Porque tem pessoas que ficam assim, eu tô há 5 anos fazendo terapia, eu nem ia aguentar. A fazer a mesma terapia, 5 anos com a mesma pessoa. Será que isso está sendo mesmo, está te ajudando, está resolvendo em relação a isso, né? Em relação ao seu processo? A grande questão tudo são escolhas. Você pode escolher fazer um processo terapêutico para ficar com a consciência mais tranquila de que você está fazendo alguma coisa, ou você pode fazer um processo terapêutico para você realmente dar um passo. Por exemplo, nós tivemos casos de pessoas que fizeram detox que tinham grandes questões no relacionamento com os pais. Isso é muito importante, gente. Detox é maravilhoso para quem tem questões de conflitos com os pais, com a família. Porque assim, você diminui muito as suas projeções, você para de ficar, você sai um pouco da vítima, quando você escolhe, claro, mas você tem uma possibilidade de sair da vítima, ver os seus pais como eles são e deixe, sabe, seja e deixe ser. Então, assim, é muito bacana, mas tiveram muitas pessoas que tiveram
uma mudança mesmo de percepção. Só que elas também escolheram. Elas escolheram sair do vitimismo, sabe? De ver os pais como aquela pessoa que ferrou com a vida delas e começar a falar assim, cara, tá ok, mas quem comanda a minha vida sou eu. Não preciso mais ser comandado por essa dor que eu sinto, de ser abusado pelos meus pais, de ser maltratado, rejeitado, abandonado, enfim. Né? É uma escolha. E essa que é a questão. Estamos aqui terapeuticamente. A terapia ela não é para cortar o teu livre-arbítrio. A terapia é para te dar mais livre-arbítrio. Essa que é a grande questão. Eu estava ouvindo o texto que eu falei, né? A hora que você traz do consciente, tira do inconsciente e leva para o consciente, a hora que você está lá passando mal com o floral, e aí você vira aí você toma consciência, nossa, eu acho que eu senti isso, acho que a minha mãe sentiu isso, a hora que você traz isso para o consciente, você recupera uma parte do seu livre-arbítrio. O que você vai fazer com ele, aí é com você. Que foi o que a Mari fez no processo de parto dela. Ela poderia ter outra escolha. Ela poderia, por exemplo, fazer todo esse processo terapêutico e chegar uma semana antes do parto, virar e falar assim, não, eu não quero, eu não vou conseguir. Não dá, não vou. Mas eu fiz tudo, gente, vocês viram que eu tentei? Né? Sim. E isso não é... Hum. E isso não é para julgar ninguém. Isso é só para trazer consciência do que a gente faz. A gente caminha, né, faz um processo terapêutico para chegar num determinado ponto e chegar ali no ponto a gente espana. E esse que é o ponto que eu viro e falo assim, quando você bate ali no teto, né, desse inconsciente familiar, chega ali no limite, que no caso da Mari foi o parto, que foi difícil, que foi um trabalho de parto demorado, né? Foi um processo e parecia que não acabava nunca, né? Não, mas foi do jeito que precisava ser, entende? Hoje eu olho para trás e falo, eu ainda tinha questões para resolver emocionais durante o trabalho de parto. E eu me propus a não. Eu não pedi durante o trabalho de parto, sei lá, anestesia, porque na verdade não era a dor que estava me incomodando, era o tempo da não evolução dele, na realidade. E ele precisou durar todo esse tempo. Impotência, exatamente. Precisou durar todo esse tempo porque era para ter acontecido isso, entendeu? E hoje eu já vejo o parto como uma forma. Eu falei para o meu médico, gente, nesse parto eu pretendo, sei lá, viver mais, controlar menos, né? Então são vários ensinamentos que o parto me trouxe. Mas aí, nesse caso, seria um processo feito para mostrar para os outros e não genuinamente para se libertar. Sim, sim. Sim, porque assim, ó, essa pessoa, ela quer continuar na vítima. Ela quer continuar na vítima. A vítima tem ganhos secundários. Primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, para nos libertar da nossa vítima, que faz com que a gente não tenha uma tomada de ação, é parar de julgar a vítima. Porque se você fica julgando a vítima, você não consegue olhar para a tua vítima e falar, nossa, essa vítima aqui, ela só quer atenção. Ela só quer que passem a mão na cabeça dela, mas ela não quer resolver. Por isso que julgamento é uma merda. Porque a hora que você fica julgando, você ergue uma barreira para a solução. Você não vai ter coragem de ver, porque você vai querer se esconder daquilo que você julga. Então, sim, ela quer mostrar que ela está fazendo, mas ela não quer agir. Ela não quer passar desse pé. Mais alguma dúvida? Muito bem. Então, assim, pessoal, o Detox Familiar ele está aberto. Ele é um curso online, tá? Só para quem não estava aí.
Ele é um curso online, ele está aberto, ele é um processo de 3 meses. No primeiro mês a gente vai falar sobre as questões da mãe, vai falar sobre o projeto de sentido, tipos de mãe. No segundo mês a gente vai falar sobre a relação paterna, os tipos de pai, como que a influência do nosso pai na nossa vida, etc. E o 3 é criando, ou seja, é o eu criador. Depois que você limpou muito desse lixo aí de pai e mãe, e aí você no mundo, porque tem muita gente que fica perdida. Fica desamparada. Fica Porque tá desamparado. sempre botando a culpa no pai, na mãe, enfim, e virando uma rodinha. E aí, quando a gente limpa, faz todo esse processo, eu vejo muitos clientes totalmente desamparados porque o mundo dele caiu, entende? E também tem muita família que fala que meu pai é perfeito, minha mãe é linda e maravilhosa. Você tá totalmente naquele véu de ISIS, né? Negando tudo, e aí quando começa a tomar o floral, a Maria, não, as aulas da Mari são legais, porque quando você fala de mãe narcisista, mãe, né, você vai dando um negócio, assim, sabe, dentro de você, é muito engraçado, já, você vai começando a liberar tudo aquilo, e é para isso que serve o curso mesmo, tá, é para você ver o que É vai para vir do seu inconsciente para o consciente. potencializar, né? Porque o floral ele libera e as aulas elas liberam. Quem fez aqui o Desprogramando sabe, né? É um conteúdo diferente do Desprogramando, mas são duas ferramentas que vão gerar certas liberações. A hora que você junta, você consegue potencializar demais aquela coisa. Você só não muda, você só não tem uma melhora se você escolhe não agir. Se você escolhe usar o seu livre-arbítrio para continuar agindo da mesma forma. E tudo bem, né? Só que não fala que não funciona com você porque não funciona, porque não é isso. Né? Mas apesar de que o detox é muito difícil as pessoas não sentirem isso, porque ele é porrada. Ele é tiro, porrada e bomba. Não, e gente, não fiquem achando que, nossa, vai ser muito difícil. A última pessoa que tomou floral não teve quase nenhuma liberação emocional, assim, emocional e física, mas quando eu vi ele com os pais, foi incrível, assim, a separação, porque ele era um filho de substituição, ele achava que precisava ficar sendo marido da mãe e ficar. Ele achava que ele precisava ser o elo da união do pai e da mãe. Tem muita gente que acha isso. Quando comecei a tomar florais, parecia que tinha passado um furacão na minha vida. É, imagina Exatamente. só. Sim. Quem quiser, O pode convidar. detox. O detox é com o sistema de florais do Joel Aleixo, tá? Que é outra coisa. Cada sistema de florais é diferente, né? Vai mexer de uma forma diferente com você. Então, esse é dos florais do Joel Aleixo. E mais alguma pergunta, pessoal? Mas é muito, é incrível ver assim a mudança. Porque assim, o filho que ela falou é o filho cimento, é aquele filho que nasce para unir os pais. Então ele acha que ele tem que ficar ali moderando, amenizando, interferindo no relacionamento, não dando problema para o casamento dos pais Ou às vezes dar resolvendo o certo. problema dos pais, entendeu? Resolvendo o problema de relacionamento dos pais, que é uma coisa super complicada. Gente, uma coisa assim que eu ouvi uma vez e assim foi chocante para mim quando eu fiz o curso de leitura biológica, foi que o professor ele virou e falou assim: pai e mãe é pai e mãe, não é amigo. E é muito louco, porque a minha mãe sempre teve esse discurso de que a minha filha é minha amiga. Ela falou assim: meu, pai e mãe não é amigo. Então, assim como o filho, ele não tem que ficar ouvindo. O filho, ele não tem que ficar ouvindo os conflitos dos pais. Ele não tem que ficar amenizando isso. Ele tem que estar ciente, não é que os pais tenham que esconder as coisas, porque isso não é saudável, mas não é isso. Ele não tem que ser o terapeuta dos pais. Isso gera uma disfunção no relacionamento. Porque aí essa criança não se sente protegida. Essa criança não sente que tem, né, os pais ali. Então, assim, ouvido de criança não é pinico, ok?
Ouvido de criança não é pinico. Criança não tem que ficar ouvindo a ladainha. Ah, porque eu briguei com seu pai por causa disso. Ah, não. Se você quiser explicar por que vocês brigaram, seja sucinto, mas não é pinico. Seu filho não é teu terapeuta. Tá Sim. bom? Ok. Então, gente, é isso. A Mari tem que ir. A gente já ultrapassou aqui o tempo que a gente tinha combinado. Alguém tem Alguma mais coisa? alguma pergunta, alguma coisa? Quem quiser mandar pergunta pra gente depois, nós responderemos. E, pessoal, compartilhem a live. Compartilhem a Sim, live com os amigos, com o pessoal que precisa dar um chacoalhão aí que está se fazendo de vítima, para as mulheres que estão grávidas e estão com medo aí de parir. Essa live para teve que não muita coisa. consegue engravidar também, muito legal. As que não conseguem engravidar também. Então é isso. E um abraço, uma ótima sexta-feira para vocês, Mari. Muito obrigada pela contribuição. Tchau, amiga. Beijos. Tchau, gente. Beijo. Obrigada, viu? Tchau. Tchau.